Eu sou Marília de Abreu e você está no canal da Wicca das Bruxas aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a diversidade das religiões, né? Por que existem tantas religiões, né? O que cada uma delas afeta na sociedade, na vida das pessoas. Até mais. A gente vai falar um pouquinho sobre a razão de existirem tantas religiões, tantas formas de enxergar o mundo. As pessoas, elas têm níveis de consciência e fazem escolhas. Algumas escolhas são conscientes, né? Outras você, por não exercer o seu direito de escolha, acaba ficando com a escolha que escolheram por você, né? Então é aquela questão da pessoa que nasce num contexto familiar, religioso e não vai atrás, não procura nada de diferente, então fica sempre naquele mesmo patamar de consciência, mesmo que muitas vezes aquilo seja conflitante, porque entenda, muitas das religiões que ainda hoje existem, elas têm fundamentos, elas têm preceitos morais, éticos, da Idade do Bronze. Então, são conceitos há muito ultrapassados pela ciência, pela psicologia, pela forma como as pessoas começaram a entender o mundo. Então, você tem que acreditar num todo um conjunto um cabedal de crenças que vem junto com aquela fé, que às vezes não bate muito com o aspecto racional, aquilo que você sabe através da ciência e outros conhecimentos. Mas por que as pessoas continuam nessas religiões? As pessoas, elas têm a possibilidade de escolher até onde elas querem gravitar, né? É aquela coisa. Tudo bem que muita gente não tem acesso à informação, muita gente não tem. Hoje em dia é muito difícil falar isso, né, gente? Porque pouca gente não tem acesso a uma internet e hoje no Google você pode ter acesso a todo o conhecimento da humanidade. Então, assim, é meio difícil falar isso. Mas tem pessoas que elas não vão ter, às vezes, nem a consciência da necessidade de buscar esse conhecimento. Mas existe a escolha de querer gravitar num mundinho. Então, quando hoje, em pleno século XXI, uma pessoa se diz acreditar numa terra plana, é porque ela quer acreditar naquela coisa bem restrita, em alguma coisa que você, chegando na beirada, você cai no inferno. Enfim, que existam seres esperando você lá para quando você cair, pessoas, né? Pessoas boiando no céu, esperando você subir. É uma capacidade, assim, a pessoa escolhe gravitar num ambiente de conhecimento, de experiências restrito. E as pessoas vão tendo também a vontade de, outras, né, vão ter a vontade de conhecer, de adequar suas crenças à realidade e ver que algumas coisas convivem. E essas coisas começam a trazer uma noção de universalidade. O Ken Wilber, que eu sempre falo dele, né? Ele fala da filosofia perene, né, que é o aspecto que, mesmo nessas religiões em que alguns vão atrás desse fundamentalismo pré-histórico,
Mesmo nessas religiões, existe um aspecto que permanece porque é aquilo que realmente é verdadeiro delas, né? E quanto mais for perene no sentido assim, que as coisas não vão ser descobertas, não vão ser percepções de vida, compreensões que o ser humano alcance, que vão pôr em xeque algumas verdades, né? E a gente percebe muito isso nas religiões de cunho xamânico. É uma coisa assim, é impressionante. Para mim, assim, eu acho que a maior prova da legitimidade dessas religiões é que você percebe que em culturas que não tiveram contato entre si, que não tem a mínima possibilidade de ter tido uma influência, né? As práticas, os conceitos, as divindades às vezes mudam o nome, mudam alguma característica, mas são tão parecidas, são tão similares, né? Que a gente fala assim, gente, é como se tivessem realmente sorvido o conhecimento de uma mesma fonte, né? A gente vê, quando a gente fala assim, não, você vai seguir qual panteão? Eu falo, gente, os panteões são universais, eles têm nomes diferentes, mas eles são universais. Em todas as culturas vai existir seres que são do submundo, seres que são dos mundos superiores, dos mundos médios, com historinhas muito parecidas. É só os nomes que mudam, às vezes um contexto adaptado a uma circunstância daquela região, daquele país, daquela língua, mas é tudo muito parecido. E os próprios seres divinos, quando a gente começa a ter contato com eles, eles se intercambiam em outras aparências e outros nomes para satisfazer a nossa vontade de estar tendo contato com eles. Quer dizer, eles falam, olha, se você quer me ver como índio, eu também posso parecer como índio. Se você quiser me ver como nórdico, tá, também sou. Então, assim, é a mesma fonte, né? E quando a gente quer transitar, quando existe no anseio da pessoa que quer tá fazendo a busca sua espiritual e realmente tem um anseio pela verdade, essa experiência, né, ela traz um alento. É aquela sensação assim, sabe, de ter encontrado o mais próximo que o ser humano tenha condições de encontrar da verdade, a verdade verdadeira mesmo. E aí a crença, ela não é forçada, ela não é uma coisa que você precise, não, eu preciso acreditar nisso, eu tenho fé naquilo. Não, gente, você acredita mesmo. Acredita porque faz tanto sentido, sabe? É aquela coisa que a gente fala do feminino, a gente, sabe, ressoa. É isso. É isso. E aí traz uma paz, uma serenidade, uma sensação assim, tá, isso existe, eu tenho contato com isso são forças que a gente constrói junto, a gente está trabalhando juntos, nós temos função, né? Eu posso ter os meus problemas pessoais na minha vida, mas eu sei que os meus talentos têm uma função no meu contexto de vida, na minha época, no meu mundo, e isso me traz uma paz, quer dizer, seja reconhecida, não seja reconhecida, tenha um sucesso, né, no nosso mundo, ou não, a gente sabe que eu estou exercendo aquilo que é a minha natureza. Essa natureza foi feita para ser assim. No que eu erro é para aprender, e isso é evolução. Então eu também não tenho que me
culpar ou repreender ou me punir ou alguma coisa assim, é só continuar crescendo e pronto. E aí vem o senso de propósito, o senso de pertencimento a não a um país, a um local, mas algo universal, porque existe o contexto do seu momento, do seu lugar, a época, as coisas que você tem acesso. As pessoas elas não dão talvez o devido valor, né? A grande experiência que tem sido esse lançamento, já foi do Hubble e agora está sendo esse James Webb, esse telescópio. Na astrologia nós temos um conceito que o ser humano ele vai expandindo a consciência, ele vai tendo maior capacidade de perceber e de se sintonizar com as energias à medida que ele toma consciência delas, né? Durante muitos séculos, os planetas conhecidos eram só 7 planetas, até Saturno. Urano, quando foi visto, foi registrado a primeira vez, ele coincidiu com o advento da Revolução Industrial. O Netuno, o advento de um movimento espiritual, espiritualista, espiritismo e tudo mais. O Plutão, a questão da energia atômica, energia nuclear, da psicologia, quer dizer, todos os assuntos que eles têm a ver, eles vêm junto com a descoberta, com a percepção, esse conhecimento. E a gente está enxergando os portais, as torres de observação, né? A gente está vendo os confins da galáxia, gente, do universo, a gente tem que parar para pensar. Uma pandemia, 2 anos de pandemia, guerra, ameaçando chegar uma outra pandemia, muita coisa forçando a humanidade a despertar por uma consciência coletiva, um despertar coletivo de consciência, né? Por uma coisa muito maior. Né? A gente não é mais só ver planetas que são aqui a vizinhança. Né? A gente está começando a se situar. Né? A gente que vive hoje, no nosso contexto, é aquela coisa, levantou, escovou o dente, foi no mercado, fez compra, passeou com o cachorro, continuou igual, a vida parece que está igual, né? Mas a gente sabe que daqui a alguns anos, poucos anos, não vai ser muito tempo não, as pessoas vão se dar conta da revolução que está sendo esse momento. Né? As coisas que estão despertando e ao mesmo tempo as escolhas. Né? Sempre vai ter gente que vai preferir acreditar que a Terra é plana. Pode estar vendo lá Deus do outro lado, mas não, ele tem que estar na nuvem. Enfim. O mundo não vai ter espaço mais para as pessoas que pensem assim. Né? Elas vão se tornar párias. Então, é um momento de parar um pouquinho, sabe? Todo mundo no seu cotidiano e falar, putz, grilo, né? Gente, o que está acontecendo? Né? De repente, durante 2 anos, o mundo praticamente parou. Golfinhos foram vistos em praias, em Veneza. Quer dizer, a Terra mostrou uma coisa, ao mesmo tempo a gente viu a morte de perto, mudou hábitos, percebeu que existiam recursos, né, para a gente se comunicar, se contactar de forma mais ampla, né? Às vezes alguns alunos falam assim, você não vai voltar mais para o presencial? Eu falo, gente,
melhorou tanto, sendo todas as nossas atividades por videoconferência. Hoje a gente a gente fala simultaneamente com pessoas do Brasil todo. Não tem como voltar e se restringir a minha cidade. Minha cidade é grande, mas ela é restringir, né? E o mundo parece que está exigindo, o mundo, a vida, o momento, a ampliação dos nossos horizontes. Fiquem com essa reflexão, né? A gente está vivendo um momento bastante interessante, né? Nós estamos numa lua nova que vai coincidir com uma conjunção de Urano com o Marte em Touro e o nó do norte, que vai trazer desafios realmente importantes para a humanidade em termos de avanço de consciência. E eu espero que esse vídeo ajude vocês também a pararem um pouquinho para pensar no que está acontecendo. Até mais!